torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e inteligência e, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos! O vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, e a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença. Não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem, fazei, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava a repetir estas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fénelon. Bordeaux, 1861. 10. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia, ou melhor, praticando esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, antes de terdes dirigido o pensamento a Deus. Amar,
no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo, é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos, para suavizá-las, é considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com toda prodigalidade, porque, de vossa parte, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de amparo, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante, para serdes amados, abrirá caminho, ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas, já ganhastes muito, vós que me ouvis, sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto, em proveito vosso, que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora teríeis rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, é que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias de progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Graças a ele, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos, de todos os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de mal-querência entre os povos. Grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descritas em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro, o de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação deste preceito bem compreendido: amai bastante, para serdes amados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. 1863. O egoísmo. 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É um espiritismo que está reservado à tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Digo, coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas e a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado, por completo, a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra,
para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e, para isso, é preciso que primeiro expulseis do vosso coração. Emmanuel. Paris, 1861. 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria preciso que vos esforçasseis por largar essa couraça que cobre os vossos corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se escusava, não repelia aquele que o buscasse, fosse quem fosse, socorria tanto a mulher adúltera, como o criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós mesmos por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda justiça, porque a cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições serão espezinhadas, em que nem sequer os sagrados laços da família são respeitados. Pascal. Sens, 1862. A fé e a caridade. 13. Disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar impulsos generosos em pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só se pratica com abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto e do martírio nem do sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Espírito Protetor. Cracóvia, 1861. Caridade para com os criminosos. 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração,
visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que vós. Não julgueis, ó. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer considera como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás nem, mesmo, nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai, não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Deveis àquele de quem fala o socorro das vossas preces, é a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar a terra da sua presença, a morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia. Considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restem passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo, quanto o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França. Le Havre, 1862. Deve-se expor a vida por um malfeitor. 15. Um homem se acha em perigo de morte, para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar. Esta é uma questão muito grave que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei, de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca a esse infeliz? É, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem perdido volta ao seu passado ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, talvez, lhe chegue cedo demais, a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, então, ó homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua danação e, talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se lançará nos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará, ou não, socorrei-o, porque, salvando-o, obedeceis essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Lamennais. Paris,
1862. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. 1. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. S. Mateus 5:43-47. 2. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem? Mas, quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. S. Lucas 6:32-36. 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar, nesta circunstância. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente o que lhe prescreve se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo, quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos fez bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes, sem segundas intenções incondicionalmente o mal que nos causem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal, é regozijar-se, em vez de afligir-se, com o bem que lhes advenha, é estender-lhes a mão que socorre, em caso de necessidade, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é, finalmente,
restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. 4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí, o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe-lhe que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus por o experimentar, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se julga ofendido pelos insultos daquele a quem considera seu inferior. Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se leva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencanados. 5. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte é apenas o livro da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que, assim, a vingança falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão, extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. 6. Podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provações da vida. Tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação aos que estão desencarnados.
Antigamente, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito, unicamente, impedi-los de praticar o mal e, sim, o de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. É assim que a sentença, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. 7. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. S. Mateus 5:38-42. 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se leva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio ao Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer, se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença. Não, como também não se deve tomar ao pé da letra outra que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, equivaleria a condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livres aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Por essas palavras Jesus não pretendeu interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo outra injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos nos nossos interesses e no nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente, lançai o olhar para diante, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança. 9. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob os quais se debatia a humanidade, no começo da era cristã.
É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento propício para o ferir sem perigo. Esconde-se do outro, espreitando-o sem cessar, prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições, não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro envenenado do perseguidor, espanta-se ao deparar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam, agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado, ao verificar que os seus amigos mais caros e parentes se afastam e evitam. Ah! O covarde que assim se vinga 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. Jules Olivier. Paris, 1862. O ódio. 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos sobretudo por amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume sobe até o seu seio. Embora a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, bem eu sei, pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outras que violam a lei de amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon. Bordeaux, 1861. O duelo. 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras, ambos lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada.
expor seus dias para vingar-se de uma injúria e recuar diante das provações da vida, é sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não fosses, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes, pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua e vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão o outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel. Marmande, 1861. 12. Não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não tem a de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro, no jardim das oliveiras, embainha tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Por essas palavras, não condenou, para sempre, o duelo. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa? Onde a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la com sangue? Ah! Que ele trema, porque, no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim! Caim! Que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes num madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma prece em favor dos seus algozes. Ó! Como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros e, então, a um golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrar que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. Não, somente a natureza ele conferiu esse direito, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite, sequer, que disponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um e outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que disser raca seu irmão, quão mais severa não será a pena para aquele que chegar à sua presença com as mãos sujas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho. Paris,
1862. 13. O duelo, como outrora o que se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão naquele que melhor sofresse a prova? Qualificarias esses costumes de insensatez? O duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassino cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas, então, isso não é voltar, sob outra forma, ao juízo de Deus, da Idade Média? E, nessa época, a culpa era infinitamente menor. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade, mas, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente sucumbisse, ao passo que, no duelo, tudo se resume à força bruta, de tal sorte que não raro é ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor. Bordeaux, 1861. 14. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas, os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido, respondeis de modo áspero e dai uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade, se a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado o marido a uma mulher, o filho a uma mãe ou o pai que servia de amparo aos filhos? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenha que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio, o coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que afronta, seja ela qual for, morto ou ofensor, deixa de existir. O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar esquecido no silêncio. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah! Triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. E seu ofendido que sucumbe, onde a reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões e, com elas, as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier. Bordeaux, 1861. 15. O homem do mundo, o homem feliz,
que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, quase sempre, à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. É certo que também expõe a vida e é isso que reabilita o dela aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Mas, haverá coragem por parte daquele que está seguro de si. O duelo, resquício dos tempos de barbárie, em que o direito do mais forte constitui a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho. Bordeaux, 1861. 16. Nota. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e, se de vez em quando, ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que o levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhes a graduação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto que, em tempos passados, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. 1. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. S. Mateus, 6:1-4. 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de testemunho. S. Mateus, 8:1-4. 3. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação,
Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório, constitui sinal incontestável de grande superioridade moral, porque, para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. Numa palavra, é necessário colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que resulta do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere o sufrágio dos homens ao sufrágio divino prova que tem mais fé nos homens do que em Deus e que dá mais valor à vida presente do que à vida futura, o mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só dão na expectativa de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Que, publicamente, dariam grandes somas e que, as ocultas, não dariam uma única moeda. Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá à mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, então, a recompensa daquele que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se impõe para beneficiá-lo? Oh! Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porque se vê privado da doce satisfação de ouvir bem dizer-lhe o nome e esse o primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, caíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que praticou não resulta em nenhum proveito para ele, pois que o deplora, e todo benefício deplorado é moeda falsa e sem valor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a dignidade de homem. Porque aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar os outros. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as simples aparências capazes de melindrar, já que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade torna-se sublime quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Os infortúnios ocultos. 4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como das pessoas que jazem sobre um cárter sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado,
que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida. Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que entrada saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores,